Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, o pessoal aí do 7º ano, tá bom? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula. A gente vai falar aí sobre geometria. A gente vem aí de uma série de vídeos, né, falando sobre a parte de aritmética com vocês. A gente sabe aí que a matemática ela é dividida em 3 áreas, tá? A gente tem aí a álgebra, a gente tem a aritmética e a gente tem a geometria, certo? Então, a parte algébrica vocês vão começar a vivenciar nesse ano também, quando a gente começa a introduzir aí os termos desconhecidos, né, as letrinhas, que a gente chama de incógnita, tá bom? Hoje a gente vai falar de uma área aí da matemática sobre geometria, é algo bastante comum aí no seu dia a dia. Às vezes a gente não percebe que estamos vendo uma forma geométrica, né? Porque está tão intuitivo, está tão presente aí no nosso dia a dia que a gente acaba passando aí despercebido. Mas a gente encontra aí diversos exemplos em que a geometria ela está aqui no nosso cotidiano, tá bom? Por exemplo, aqui eu estou num estúdio. Esse estúdio aqui, ele tem uma forma geométrica. Para onde você olhar aqui, eu estou olhando para um espelho que tem a forma retangular. Tem aqui luminárias também de formas retangulares. A gente tem aqui várias formas que a gente pode encontrar, tá? Através aí do estudo de geometria, mas a gente aí nem se dá conta, né? A câmera mesmo tem a forma de um círculo aqui que está apontada para mim, tá bom? Então a gente vai estudar aqui. Billy está fazendo um coração que também é uma forma geométrica, tá bom, Billy? É uma forma geométrica e a gente vai estudar, vai falar sobre isso aqui hoje também, certo? Quem está me acompanhando hoje aqui é a professora Tânia, professora de matemática, certo? Ela vai estar aqui agregando conhecimento e verificando também aqui o chat. Então, se você aí já está acompanhando a nossa aula através do nosso aplicativo, já manda uma mensagem, tá bom? Vou passar a palavrinha para a Tânia já já. Depois dos recadinhos, ela vai dar as boas-vindas para vocês e aí a gente inicia, tá, a nossa aula de hoje, tá bom? Como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar aí as nossas aulas através da TV, do celular ou do computador, tá bom? Então, se você está assistindo aí do computador, é da mesma forma aí que do aplicativo, a plataforma ela é a mesma. Agora, claro, no computador você não precisa aí baixar um aplicativo. Você entra apenas no site aí do Educa Recife e vai pedir a mesma coisa do aplicativo. Vai pedir o login e vai pedir a senha também, certo? Se você está assistindo aí essa aula pela TV, tá, ao vivo aí com a gente, você tem a possibilidade de baixar o nosso aplicativo, tá bom? Então, Billy Dean já colocou aí 2 QR Codes que está aparecendo na sua telinha. Você vai pegar o seu celular, abre a câmera do celular. Muitos alunos ficam com dúvidas, né? Como é que eu vou baixar o aplicativo com o meu celular? É através da câmera, tá bom? Você vai colocar aí no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS aí do seu aparelho telefônico, tá bom? Você já vai ser direcionado diretamente para a sua loja de aplicativo, faz o download e aí, quando você fizer o download e abrir o aplicativo, vai ter lá 2 palavrinhas, sou servidor ou sou aluno. Então você clica lá em sou aluno, o login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Então se você nasceu aí em abril, você coloca lá no mês 04. E o ano vai ter que colocar aí o 2000, tá bom? Então 2000 e alguma coisa aí do seu ano de nascimento. Quando você fizer o download, você tem a possibilidade de fazer aqui, participar ao vivo com a aula com a gente, através do nosso chat, tá bom? Então, Tânia está ali de olho nos comentários de cada um. Se você já tem acesso ao aplicativo, já vai dando bom dia aí, já vai colocando aí o seu nome, a escola que você estuda aí de forma presencial. E a gente fica bastante feliz com o comentário de cada um de vocês, tá? Outra plataforma bastante importante e super organizada que a gente tem é o nosso canal no YouTube. Lá está tudo separado, tudo organizado, bem bonitinho, para que você encontre nossas aulas de forma mais rápida, sem perder muito tempo e tenha a possibilidade também de assistir aí as aulas a hora que você quiser, no momento que você achar
melhor, tá bom? Então você pode aí, tem lá a playlist do 7º ano, onde você pode acompanhar as aulas, não só de matemática, mas também as aulas de todas as outras disciplinas, belezinha? Professora Tânia, muito bom dia para você, muito obrigado por ter destinado aí um pouquinho do seu tempo para ajudar aqui na nossa aula, tá bom? Que é isso, Pedro? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que vocês estejam assistindo, agora ao vivo é bom dia. Mas sejam muito bem-vindos. Estou aqui para passar para Pedro todas as questões que vocês tiverem, para discutir com ele e também para dar um oi, Isabel. Ela está entre as pessoas que estão no chat assistindo nossa aula. Ah, pessoal, só lembrando um detalhe. Teve o QR Code, não pegou, entra lá na loja do aplicativo e coloca Educa Recife. Você consegue também baixar o aplicativo pelas lojas do aplicativo do teu celular. E aí, Pedro? Show de bola, Tânia. Muito bem lembrado. Às vezes a gente coloca lá o celular, né? E não pega o QR Code. Então, você vai lá na sua loja de aplicativo, como a Tânia falou, digita Educa Recife, vai aparecer lá o símbolozinho. Você já clica e faz o download. Belezinha? Vamos começar a nossa aula de hoje. Pegue aí o seu caderno, pegue aí a sua caneta, sente numa mesinha, tá? É uma aula e estamos aqui ao vivo, tá bom? Não fique aí deitadinho na sua cama, enroladinho. Quando eu pego o meu celular, que deito na cama, que coloco para assistir alguma coisa, não dá 2 minutos não, já estou pescando. Pode ser meio-dia, tá? Que a gente dá um sono ligeiro. Então se organize aí, vamos começar a nossa aula falando sobre os polígonos, tá bom? Então, antes da gente entrar na definição de polígonos propriamente dita, a gente tem que ter algumas definições aí anteriores, beleza? Então, primeiro eu tracei essa figura aí, e depois eu tracei essa curvinha aqui, certo? Então, pode notar aí que eu tenho duas figuras diferentes, certo? Uma a gente chama aí de linha poligonal e a outra a gente chama aí de linha não poligonal, tá? Então, se você tem aí um segmento de reta, tá? Você tem aí uma linha poligonal. Se você tem algo que é formado através de uma curva, tá? Você tem aí uma linha não poligonal. Belezinha? Então, essas são as duas primeiras definições que eu preciso que você entenda aí, tá bom? Então, você pode olhar aí para ao redor do seu campo de visão que você vai encontrar linhas poligonais e você também vai encontrar linhas não poligonais, tá bom? Você pode olhar, por exemplo, aí para a cozinha da sua casa, vai ter lá um armário formado por linhas poligonais. Você pode abrir a geladeira da sua casa e você pode encontrar uma garrafa, certo? Que é formada aí por linhas não poligonais. É algo redondo, é algo que tem uma curva, tá bom? Então, lembre-se disso aí e você já pode ir associando as coisas que estão aí no seu dia a dia, tá? Algo bastante importante que a gente vê nessa ideia aí de linha poligonal e de linha não poligonal é em relação à organização quando a gente vai fazer alguma coisa. Eu citei aí a geladeira e aí eu me lembrei que no Japão eles têm sempre esse costume aí de compactar tudo, né? É um país que tem uma área relativamente pequena para a quantidade aí, a sua população. Então, os apartamentos, né, onde eles moram, são sempre construções na vertical, porque o terreno, né, do país, né, do Japão, ele é pequeno e eles sempre costumam otimizar esses espaços. Tanto é que eles conseguiram formar, né, uma melancia na forma de um paralelepípedo. Então, eles transformaram aí uma melancia, que é algo formado aí por linhas não poligonais, em um paralelepípedo, que é formado aí por linhas poligonais. Então, tenha sempre essa ideia aí na sua mente do que é uma linha poligonal e do que é uma linha não poligonal, beleza? Depois da definição aí de linhas poligonais e linhas não poligonais, a gente vai falar agora somente das linhas poligonais, certo? Nessas linhas poligonais, a gente tem o seguinte, ó, juntando, certo? Várias linhas aí poligonais, a gente forma uma figura como essa, por exemplo. E eu posso formar também uma outra figura como esta aqui, ó, por exemplo, certo? Então eu tenho aí duas figuras formadas por linhas
poligonais. Note que eu tenho uma figura que eu não completei, né? Eu não fechei ela, por isso que ela recebe o nome de linha poligonal aberta, e a outra também eu fechei ela aí, eu coloquei aí linhas poligonais e ela está fechada. Então, dentro de linhas poligonais, a gente pode classificar elas entre abertas e fechadas, e é algo bastante intuitivo aí para a gente, né? A gente tem aí as abertas e as fechadas. Se eu quisesse transformar essa linha poligonal aqui, aberta, numa linha poligonal fechada, bastava eu fazer uma linha poligonal que ligasse esses dois fins aqui de linhas poligonais, fechando ela. Se eu quisesse abrir, deixar essa linha poligonal aqui aberta, era só eu retirar uma linha poligonal e ela já iria se tornar uma linha poligonal aberta. Belezinha? Então, temos aí mais outra definição dentro das linhas poligonais, tá? Elas podem ser abertas ou fechadas. Com esses conhecimentos, a gente consegue definir polígonos, tá? Então, o que são polígonos? Polígonos são linhas poligonais fechadas. Pode notar que eu tenho aqui, ó, um polígono formado por linhas poligonais fechadas, outro polígono aqui, ó, também formado por linhas poligonais fechadas. Tenho aqui mais outro polígono que é formado por linhas poligonais fechadas também, e eu trouxe aqui mais 2 polígonos. Então, eu tenho aí 5 polígonos aí que eu trouxe para vocês. Todos eles são formados por linhas poligonais, o que? Fechadas. Belezinha? Lembra do coração que Billy fez para mim aqui? O coração, ele não é um polígono, mas pode notar que o coração, ele é uma figura fechada, né? O coração aqui, ó, é uma figura fechada, mas esse coração, ele é formado por linhas não poligonais. Por quê? Porque ele fez aí uma curva para fazer este coração, certo? Então, a gente tem aí essa relação de que as linhas não poligonais, elas também podem ser abertas ou fechadas, beleza? Então, a gente pode classificar, né, e definir também aí os polígonos como a separação aí do seu nome, tá? Os polígonos, o nome polígono, ele é uma palavra de origem grega, tá? Que se você separa essas duas palavrinhas, a gente tem que poli significa muitos, tá? Ou vários, ou na sua linguagem aí, na nossa linguagem aqui, né, de Recife, um moi, a gente tem um moi aí de gônus, e gônus significa ângulos, certo? Então, quando a gente pega essas linhas poligonais e vai juntando elas, tá? Pode notar que a gente vai formando aí vários ângulos, tá? Porque a gente pensa apenas na parte de polígonos aí, apenas nos seus lados, né? Que são essas linhas poligonais. Mas note que quando a gente vai colocando aí essas linhas poligonais, a gente tem aí a formação de vários ângulos, certo? E a gente vai ver aí a relação que existe entre esses lados e entre esses ângulos também agora, tá bom? Falando aí dos seus elementos. Então, um polígono, ele tem vários elementos, tá bom? Mas, como principal, ele tem 3 elementos principais. Primeiro são os lados, tá? Esses lados são justamente as suas linhas poligonais. Então, eu desenhei aqui um polígono, certo? Pode notar que esse polígono ele tem, ó, uma linha poligonal, que é um lado, 2, 3 linhas poligonais. Então, esse polígono aí, ele possui 3 ladinhos, tá? O outro elemento do polígono são os vértices. O que são os vértices, Pedro? Os vértices são o ponto de encontro entre esses lados. Então, pode notar que os dois lados, eles se encontraram aqui, ó. Esse pontinho aqui é um vértice. Então, eu tenho aqui, ó, um vértice, 2, tenho aí, ó, 3 vértices nesse polígono aí que possui 3 lados. O outro elemento são os ângulos. Os ângulos, eles são formados pela abertura formada entre esses lados, tá bom? Então, pode notar aqui, ó, que eu tenho os 3 vértices e em cada vértice aí, ele é formado pela união, certo? Pelo ponto em comum entre 2 lados.
E essa abertura forma os ângulos. Então, eu tenho aqui ó, um ângulo formado pela abertura entre esse lado e esse ladinho aqui. Eu tenho 2 ângulos, eu tenho aí também 3 ângulos. Então, opa, peraí, Pedro. Você colocou aí um polígono e a gente viu que esse polígono ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Será que isso se repete para qualquer polígono? Para todos os polígonos aí, a gente vai ter que o número de lados, número de vértices e os números de ângulos aí, eles são iguais. Vamos verificar aí outro exemplo? Trouxe aqui um polígono para você, tá? Esse polígono aí, ó, ele tem também os 3 elementos. Os lados, temos aí os vértices, certo? E temos também os ângulos. Então, observa aí, ó, que os lados desse polígono, conta aqui comigo, eu tenho um ladinho, 2, 3, 4, 5 lados. Então, esse polígono aí, ele apresenta 5 ladinhos. Contando agora aí os números de vértices, que são os pontos de encontros entre esses lados, eu tenho aqui ó, um vértice, 2, 3, 4, 5 vértices também, certo? E o número de ângulos, a gente tem também aí ó, um total de 5 ângulos. Então, esse polígono também, ele apresenta a mesma quantidade de lados, vértices e ângulos. Belezinha? Show de bola até aí, tranquilidade. Vou passar a palavrinha aqui para a professora Tânia, para saber se ela tem algum comentário para fazer em relação ao que a gente viu até agora sobre os polígonos. Oi, Pedro. Antes de falar disso, gente, eu sei que vocês estão aí, porque eu estou vendo aqui a quantidade de gente que está aqui no chat, mas bora interagir? Bom, além disso, esse é um assunto bem interessante. E uma das coisas que vocês podem olhar é que Pedro, quando está aparecendo junto da televisão. E é um polígono. E aí, Pedro, quantos vértices, quantos lados, quantos ângulos tem esta sua televisão? Bora ver, vamos lá. Ó. Quando a gente está nessa imagem aí que Billy colocou, pode notar que a gente está aí dentro de 2 retângulos, né? Você tem aí o retângulo aí da sua TV e você está vendo aí o retângulo da TV que a gente está projetando aqui a nossa aula. Então, pode notar aí que esse polígono que é formado, ele é formado aí por 4 ladinhos, né? Eu tenho aqui, ó, um lado, 2 lados e 3 lados e o último aqui, ó, 4 lados, tá? A gente tem também aí 4 vértices. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vértices e também a gente tem aí 4 ângulos. Pode notar que os ângulos formados, eles estão ali bem no mesmo lado aí dos ângulos, ó. Eu tenho aqui o vértice e aqui o ângulo, o vértice e o ângulo e assim por diante, certo? E pode notar que a professora Tânia, ela chamou esse polígono aqui de retângulo, tá? Que é um nome que a gente dá para um polígono que tem essas características aqui, beleza? E todos os polígonos, eles são classificados de acordo com o número de lados que ele tem, certo? Então, a gente tem o seguinte aqui, ó, observa. Eu tenho número de lados, o nome e a sua representação geométrica, tá? Então, observa o seguinte aí, ó. Eu tenho que um polígono que tem 3 lados, ele é chamado de triângulo, certo? Então, 3, beleza? É tri e ângulos, tá? Eu sempre costumo associar isso aí, quando eu tinha a sua idade, tá? Em relação à Copa do Mundo. Quando a gente está na Copa do Mundo, né? O Brasil, hoje ele é pentacampeão, tá? Quando ele não tinha o penta, ele era tetracampeão. Antes disso, era tricampeão. Depois era bicampeão e quando conquistou o primeiro título, era apenas campeão. Então, pode notar que vem um prefixo, né, um nomezinho, uma palavrinha aí antes do nome campeão, certo? E isso dá a ideia da quantidade de títulos que ele tem. Então, bi significa 2, né, bicampeão.
tricampeão, 3, tetracampeão, 4, pentacampeão, 5 e assim por diante. A ideia vai seguir a mesma para cá, sendo que a gente vai falar esse prefixo e depois vai falar a palavra ângulo, certo? Então, eu tenho aí, ó, um polígono que tem 3 lados, a gente chama ele de triângulo, tá? Um polígono que tem 4 lados, ele é chamado aí de quadrilátero, tá? E note que os quadriláteros, eles têm aí vários outros nomes, tá? Que saem aí da ramificação desse quadrilátero. Então, a gente precisa aí de uma aula apenas dos quadriláteros para saber aí como é que a gente define, porque a professora Tânia chamou a TV aí de um retângulo. Isso é por conta das características desse quadrilátero, certo? Tema para as próximas aulas, beleza? Eu tenho aqui, ó, um polígono com 5 lados, ele recebe o nome de pentágono, e de pentágono em diante, a gente sempre vai ter aí um prefixo associando ao número de lados, e a gente vai ter também um sufixo, que é o número que vem depois, associando aí ao número de ângulos, tá? Que é a palavrinha aí, ágono, certo? Então, eu tenho aí, ó, que tem pentágono, o penta aí significa 5 e o ágono significa ângulos. Então, é um polígono que tem 5 ângulos e, consequentemente, tem 5 lados, beleza? Eu tenho aqui, ó, o hexágono, tá? Que é um polígono aí que tem 6 lados. Então, esses nomes aí é bem tranquilo. Eu acho que está bastante aí presente no seu dia a dia, principalmente relacionado ao futebol, né? Um polígono que tem 7 lados, ele é chamado de heptágono. Um polígono que tem 8 lados, ele é chamado de octógono. Pedro, eu posso chamar ele de octágono, porque para seguir aí a ideia, né, é só eu trocar aqui o O pelo A. Pode sim, não tem problema nenhum, tá? Foi chamado aí de octógono muito mais por conta da pronúncia. Fica mais fácil, vamos dizer assim, né? Mais ouvível de você escutar aí essa palavra aí, octógono, tá bom? E muito também por conta do UFC, né? Aquele esporte lá que os atletas, eles lutam dentro de um octógono, ou seja, dentro de uma arena que possui aí um polígono de 8 lados, certo? E a gente pode falar também em relação a isso por conta do boxe, né? O boxe é uma arena que é um quadrilátero, é um polígono que possui 4 lados. Já no UFC, a gente tem aí um polígono que possui 8 lados. Isso acontece por quê, Pedro? Isso acontece, galera, por conta dos ângulos que são formados. Pode notar que se você faz aí uma luta em um ringue cuja a base aí é um quadrilátero, você vai ter apenas 4 ângulos. E esses ângulos, eles são menores do que os ângulos formados por um octógono. Então, quando a gente está aí dentro de um ringue, aí, dentro de uma arena com 4 lados, a chance de um atleta encurralar, de um lutador, né, encurralar o outro em um desses vértices é muito maior do que ele encurralar um atleta em um octógono, por conta aí da questão dos ângulos, né? No octógono, os ângulos formados são maiores do que no quadrado, tá? Que é lá do boxe, tá bom? Então, tem a possibilidade de sair, né, dessa prisão proposta aí pelo atleta oponente. Então, é por conta da questão dos ângulos. Você já pode aí comentar com os seus amiguinhos, né, da escola. É muito interessante essas partes aí da matemática voltada para a geometria. Quando um polígono ele tem aí 9 lados, a gente chama ele de eneágono. É o nome mais estranho, né, professora? Para os alunos aí eles tentarem memorizar essa ideia aí do polígono que tem 9 lados. Então, quando um polígono ele tem 9 lados, ele é chamado de eneágono, tá? Quando um polígono ele tem 10 lados, ele é chamado de decágono. Depois de 10, galera, a gente tem aí alguns nomes aí conhecidos, tá? Eu tenho aqui, ó, um polígono com 11 lados, que recebe o nome de um decágono,
esse 1 é do 1 mesmo, tá? E decágono é de 10, ou seja, você soma o 1 com o 10, dá um polígono de 11 lados. Mesma ideia para o dodecágono, tá? Esse dode aqui, ó, tem a ideia do 2 e decágono 10. Então, o polígono aí que tem 12 lados. Coloquei mais dois aqui, ó. A gente tem o de 15, eu tenho aí o pentadecágono. Então, ó, penta é 5 e decágono são 10. Então, pentadecágono. E outro que o pessoal, assim como o 9, não se lembra muito, é em relação ao polígono de 20 lados, tá? Que é chamado aí de icoságono. Então, pode notar também outra relação da seguinte forma. Quando a gente começa a aumentar o número de lados desse polígono, os ângulos, eles começam a aumentar também, tá? E pode notar que a cada vez que a gente vai aumentando a quantidade de lados, esses polígonos, eles vão se aproximando a um círculo, né? É bastante interessante. A gente começa a visualizar aí, ó, um decágono, dodecágono, pentadecágono, ou icoságono, como já é. Já é um polígono que parece muito aí com um círculo, e se a gente for aumentando aí a quantidade de lados, vai aumentando também essa visualização mais próxima aí de um círculo, beleza? Uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês é em relação à bola de futebol da Copa do Mundo de 1970. Pode notar que essa bola de futebol aí, ela é composta por polígonos. A gente tem aqui, ó, que essa bola foi formada por pentágonos, que é a partezinha preta, né, os gomos que a gente fala aí, preto, é em relação aos pentágonos, e a gente tem os gomozinhos brancos, que são formados aí por hexágonos. Então, quando ele juntou aí vários pentágonos e vários hexágonos, ele formou aí um sólido geométrico, tá? Ah, Pedro, mas aí vai ficar com ponta, vai ficar com linhas poligonais. Como é que faz para ficar redonda? Eles pegaram uma câmera de ar, colocaram dentro desse poliedro, dentro dessa figura espacial, cheia de retas, cheia de vértices, tá? Ou seja, de pontas, e começaram a encher essa câmera de ar. Quando eles começaram a encher essa câmera de ar, certo? Essas linhas poligonais se tornaram linhas não poligonais. Ficaram todas arredondadas, transformando aí em uma bola de futebol. Belezinha, galera? Professora Tânia, estouramos o horário. Se despeça aí do pessoal para eu entregar a aula aqui para a galerinha de geometria. Ou de geografia. Tchau, turma. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Um cheiro no seu coração. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.